do livro Pão Nosso, capítulo 148, Ceifeiros, psicografado pelo médio Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 148. Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus, capítulo 9, versículo 37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem, onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, agora com o capítulo 148, que tem como título, dado por Emmanuel, de ceifeiros. Ceifeiros é aquele que trabalha na colheita. Então, neste capítulo 148, Jesus disse, neste momento, e é relatado por Mateus, que ele estava andando, percorrendo as cidades, e em uma determinada cidade, a multidão era muito grande, de pessoas que buscavam. E Jesus então ficou, assim, muito triste de ver a quantidade de pessoas que estavam precisando de alimento espiritual. E disse que o trabalho era grande, ou seja, a seara era grande, porém, os ceifeiros eram poucos. A seara é o campo que está preparado. Então, por isso que ele disse a seara, o campo é realmente grande, ou seja, existem muitas pessoas para serem ajudadas, mas poucos os ceifeiros,
ou seja, poucos aqueles que querem realmente trabalhar na seara. Ele inicia, Emmanuel, dizendo: o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo. Então, ele já vai nos informando que essa passagem de Jesus não se refere à colheita espiritual. E quando nós estudamos o Novo Testamento, neste capítulo, ele explica realmente, dá para entender que ele não está se referindo à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação do tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Ou seja, ele está se referindo ao campo enorme de consolações que nós temos que trabalhar. Então, todo aquele que está com disposição, que deve, que quer, que vá trabalhar na seara do Cristo, consolando as pessoas. E ele continua dizendo, nesta outra parte: naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas de olhos súplices em penoso abatimento. Então, quando Jesus esteve diante daquela quantidade de pessoas, o Mestre, em torno da turba de corações, ou seja, era uma multidão de pessoas em desordem, desalentadas, errantes, sem caminho, sem pastor. Vejam bem. E é essa visão que nós temos que ter, que muitas vezes nós fugimos até de uma situação dessa, mas quando nós estivermos, que nós não temos essa atitude de fugir. Então, se você está junto de pessoas que estão desalentadas, seja no velório, seja em outra situação, que você tenha esse pensamento, que você pode e deve, ali naquele momento, ser um ceifeiro. Você vai ceifar, você vai trabalhar ali na vinha do Senhor, naquele momento. Porque eles estavam acabrunhados, isto é, tristes, prostrados, não é? E estavam com os olhos súplices, ou seja, pedindo humildemente ali ajuda. Então, foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. Então, esses símbolos, essa passagem, foi para que nós outros, agora, não é? Depois de tudo que passou, nós possamos entender o que ele quis dizer e que nós possamos estar prontos para o trabalho a qualquer momento, não é? Não esperar que ele chegue até nós, que nós possamos ir até ele, porque se nós percebermos, se nós ficarmos atentos, o trabalho chega. Se você estiver com o coração propenso a ajudar as pessoas, o trabalho chega, porque a espiritualidade faz com que aquelas pessoas cheguem até você. E Jesus continua dizendo, que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. Então, aqui, Emmanuel esclarece que o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, ele está no mundo como uma messe celestial. Isto é, um campo pronto para a ceifa, para o trabalho. Então, as pessoas estão desalentadas. É uma multidão de pessoas que realmente precisa de um alento. E cabe a nós que já temos, como disse Emmanuel certa vez, em outra lição, se você já tem uma semana de Evangelho,
você está pronto para trabalhar. Olha, você está pronto para trabalhar. Ah, mas eu não sei nada. Você tenha boa vontade, já tem uma semana, comece o trabalho. Você já tem o tijolo e o cimento, então começa, e a argamassa, então já começa a sentar o tijolo. Então, é isso que ele fala, que a messe celestial é grande, o campo é grande, mas a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho ainda é muito pequena. E ele faz uma colocação dizendo que a maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Realmente as pessoas, não é, são assim, e nós, se hoje não somos, mas já fomos, com certeza. Nós ficávamos aguardando o pão próprio, pronto, não é? O pão que se refere, Emmanuel, é o pão espiritual. Ou seja, ao invés de nós esperarmos o pão espiritual vir até nós, que nós possamos ir atrás dele e distribuí-lo, porque em buscando nós teremos e em tendo nós podemos distribuir. Ele faz um paralelo, porque o pão da alimentação do corpo físico é aquele que trabalha, não é isso? Se trabalha, você tem o pão. Se você não trabalha, você não tem o pão. Aí você é preciso pedir o pão para comer, não é assim? Então, da mesma forma, o pão espiritual. Se você vai em busca do pão pelo trabalho, se você vai levar o consolo para as pessoas, este pão espiritual vai vir para você cada vez mais, porque você está doando. Então, se você doa, você recebe muito mais. Nesta outra parte, desculpe, nesse outro parágrafo diz: raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e os perigos surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Então, Emmanuel está, mais uma vez, dizendo que são raros aqueles que estão dispostos a enfrentar os temporais. O trabalho árduo, as perigosas surpresas, não é? Que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. O esforço de colher significa aquele que você pega com a mão, não é? Então, é aquele que você realmente tem que colocar mãos à obra. Continua dizendo, em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente através dos séculos. Então, Emmanuel nos reforça o que já foi dito, que, em razão disto, por não ter trabalhadores para a seara, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Isto é, cada vez mais elas duplicam ou triplicam, não é? Essa quantidade. E Emmanuel continua dizendo, os abnegados, operários do Cristo, prosseguem onerados, em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Então aqui está a chave da lição. Emmanuel diz, os abnegados operários do Cristo, ou seja, os que são ceifeiros, que estão trabalhando na seara do Cristo, prosseguem onerados, ou seja, com grande trabalho, em virtude de tantos famintos que cercam a seara, ou seja, que cercam nossa cidade, nosso redor, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Então, falta coragem. Falta coragem para essas pessoas buscarem este alimento espiritual que é o Evangelho de Jesus. Muitas vezes eles não têm o entendimento necessário. Muitas vezes é falta realmente de querer, por estarem desalentados. E daí vem a nossa função, que é levar o ânimo,
levar o Evangelho de Jesus como um modo de viver, porque o Evangelho de Jesus é um manual de conduta humana. Nós viemos aqui para estudá-lo e praticá-lo, não viemos aqui para comer e beber e satisfazer nossos sentidos ainda animalescos. Não viemos para isto, não é? Nesta conclusão, Emmanuel diz: e esse quadro persistirá na Terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Então, enquanto essa turba de pessoas desalentadas, multidão em desordem, tristes, prostrados, não é? Estiverem buscando somente esse pão espiritual e não pegando esse pão, indo em busca dele para se alimentar no trabalho, em ajudar o outro, vai aumentar cada vez mais, vai persistir na Terra até que esses consumidores passam também a ser ceifeiros. Se você deseja alguma lição que ainda não foi feita, mesmo que ela seja adiantada, além desta aqui, é só nos pedir que nós teremos o prazer de fazê-la com antecedência, para que você possa, talvez, um estudo em sua casa espírita. Nós estamos aqui à disposição. E um grande abraço para você, espero encontrá-lo em próxima oportunidade e fique com Deus.